Olá, meu nome é Edmilson Pereira e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre Pitágoras e os pitagóricos. Como eu pretendo desenvolver esse tema durante alguns dias, no vídeo de hoje nós teremos apenas uma breve introdução que tratará sobre a pessoa de Pitágoras, sobre quem foi Pitágoras. Bom, houve um período na história da filosofia em que sua preocupação fundamental era com a origem do universo e com o que causava as transformações na natureza. Esse período foi chamado de pré-socrático e se desenvolveu entre o final do século VII e o século VI a.C. Dentre os principais filósofos desse período, podemos destacar, por exemplo, Tales de Mileto, que entendia que o princípio de tudo podia ser explicado através da água. Anaxímenes de Mileto, que por sua vez entendia que o princípio constitutivo das coisas poderia ser explicado através do ar. Anaximandro entendia que o princípio de tudo era o ilimitado, era uma coisa bem mais ampla, o apeiron. Heráclito, por sua vez, o Heráclito de Éfeso entendia que o princípio constitutivo das coisas era o fogo, enquanto que Pitágoras e os pitagóricos entendiam que era o número. Sem dúvida nenhuma, Pitágoras se dedicou à matemática, assim como às questões filosóficas e metafísicas. Ele não foi somente um filósofo, como também ele não foi somente um matemático. Pode-se dizer que ele foi filósofo e matemático? Foi matemático e filósofo, ambos entrelaçados. Charles Kahn, considerado um dos mais importantes estudiosos sobre Pitágoras e os pitagóricos, em sua obra Pitágoras e os Pitagóricos, uma breve história, diz que a tradição de Pitágoras tem início no século VI e vai até o século XVII depois de Cristo. E ele diz ainda que essa tradição mostra Pitágoras atuando nos campos da ciência, da religião e da filosofia. Mostra que Pitágoras foi celebrado nas tradições antigas como matemático e como filósofo da matemática. E essa afirmação coloca Pitágoras como um dos principais expoentes da construção do pensamento pitagórico. Mas quem foi Pitágoras? Uma resposta bastante rápida seria dizer que Pitágoras foi o criador de um importante teorema que leva o seu nome. Todavia, florescendo no século VI a.C., ele sempre esteve entre os maiores matemáticos do mundo e foi um dos maiores pensadores dentro e fora de sua época.
Charles Kahn, vai dizer, na sua já citada obra, neste vídeo, que as ideias de Pitágoras influenciaram poderosamente o pensamento, não só na antiguidade, mas também em séculos posteriores, chegando ao nosso tempo. Contudo, para a maioria dos estudantes de matemática, Pitágoras é conhecido tão somente como o criador do teorema que leva o seu próprio nome, ou seja, o Teorema de Pitágoras. Aquele conhecido teorema que diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos num triângulo retângulo. Mas não é só no meio da matemática que existe essa distorção sobre quem foi Pitágoras. No meio filosófico também existe. Pois, para a maioria dos estudantes de filosofia, Pitágoras está associado apenas às questões de cunho puramente filosófico, não sendo lembrado como o grande matemático que foi. Mas Pitágoras foi bem mais longe. Ele não foi só filósofo, ele não foi só matemático, ele foi muito além disso. É consenso entre a maioria dos estudiosos que, além de matemático e de filósofo, ele também foi um místico. E desenvolveu seu misticismo crendo que o alcance de algumas verdades se tornava possível através da contemplação direta, por meio de uma rigorosa e adequada preparação do corpo e da mente. Assim, ele fundou uma confraria mística chamada Irmandade Pitagórica, que, segundo alguns, durou cerca de 1000 anos. Porém, toda a filosofia de Pitágoras foi baseada no conceito da harmonia dos números. Para Pitágoras, a realidade do mundo dos números é equivalente à harmonia ou equilíbrio. No sentido mais restrito, a harmonia pode ser entendida como uma combinação de sons que são tocados simultaneamente. Mas a frase que é atribuída a Filolau de Crotona, que foi um pitagórico, ela diz o seguinte, abre aspas, a harmonia é a unificação do mundo misturado, ou de muitos misturados, e a concordância dos discordantes, fecha aspas. Então essa afirmação mostra que, para os gregos, o termo harmonia tem um sentido bem mais amplo, sendo relacionado, por exemplo, ao cosmos, à alma e às formas. Giovanni Reale vai dizer que os gregos entendiam a harmonia para além do mundo ao seu redor. E nessa perspectiva, a harmonia envolvia também a alma humana. Novamente, Reale vai dizer o seguinte, abre aspas, não é possível, portanto, falar do pensamento de Pitágoras considerando-o individualmente e sem do pensamento dos pitagóricos considerados globalmente. Isso significa que existe uma relação de dependência entre Pitágoras e os pitagóricos. Ou seja, isso significa dizer que não tem como se falar de Pitágoras sem falar nos pitagóricos, como não tem como se falar dos pitagóricos sem falar de Pitágoras.
Então, no próximo vídeo, eu estarei falando sobre os pitagóricos. Muito obrigado.